Hora de entrevista, então, aqui no Jornal da CNN. A gente conversa agora com o ex-ministro Sérgio Moro. Ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta. Me ouve bem dessa vez, eu espero que eu ouça o senhor e o senhor me ouça também. Aquela nossa primeira vez foi inesquecível. Boa noite, ministro. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Agora está funcionando tudo direitinho desde o início. Ainda bem. Aliás, relembrar momentos daquela entrevista também é pauta dessa entrevista de hoje. Ministro, muito obrigada por aceitar e voltar a conversar com a gente. Minha primeira pergunta é muito direta e tem a ver com os fatos recentes, né? Essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre irregularidades, então, no julgamento do ex-presidente Lula, essa decisão dificulta ainda mais as pretensões eleitorais do senhor? Mona Lisa, eu acho que ela não tem uma relação direta com isso. Eu acho que ela tem mais... Nós temos que avaliar essa decisão. É importante destacar, como você mesmo falou, que não foi a decisão da ONU. A ONU tem diversos órgãos, e os órgãos mais importantes dela é o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU, e mesmo em tema de direitos humanos, você tem uma comissão de direitos humanos. O comitê é um grupo de pessoas indicadas por diversos países que fazem pareceres sobre os temas que lhes são submetidos. E essas decisões, muitas vezes tomadas pelo comitê, na verdade pareceres, elas são às vezes bastante controversas. Por exemplo, tem um caso no qual o comitê ele deu um parecer contra a extradição de um cúmplice do Maduro, que estava respondendo a um processo de extradição nos Estados Unidos por corrupção e lavagem de dinheiro, e o comitê deu o parecer contra. Mas o país no qual ele estava preso acabou realizando a extradição mesmo assim, não levou em consideração aquelas conclusõões. Então a gente tem que fazer essas ressalvas e tem que ler a decisão. Acho que muita gente comentou esse parecer, mas acabou não lendo. E tem ali se a gente for olhar bem o parecer, no fundo, a base da decisão é essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu aquela suspeição. Então, no fundo, o parecer do comitê é muito baseado na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que, como eu já disse, para mim foi um baita erro judiciário e é uma decisão equivocada. Ministro, ainda sobre essa decisão, eu queria que o senhor comentasse aquele laudo da psicóloga forense dos Estados Unidos contratada, para fazer um perfil do senhor. O senhor foi classificado, vou ser bem fiel aqui às palavras, como alguém autoritário, no perfil traçado, autoritário e com ambição de poder. Inclusive, essa apuração veio em primeira mão à tona com a Mônica Bergamo, da Folha. Quero ouvi-lo sobre essa conclusão desse parecer. Claro, uma contratação feita pela defesa do ex-presidente Lula. Olha, se vende parecer com qualquer conteúdo, isso é uma bobagem, Quem me conhece aqui minha carreira, vê inclusive o desapego que eu tenho por cargo. Eu fui para o Ministério da Justiça e eu deixei o cargo de ministro da Justiça, poderia estar lá até hoje, mas porque feria a minha permanência ali aquilo que eu acreditava. Eu não vendo minha alma por cargo. Então, assim, é absolutamente contraditório. Aliás, a gente tem que olhar aquela decisão, aquele parecer do Comitê da ONU, tem votos vencidos ali que são muito relevantes e que a imprensa, muitas vezes, nessa abordagem, acabou passando por cima. Então, tem votos vencidos lá que falam, olha, inclusive essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, eles qualificam, dizem lá claramente, olha, isso aqui foi um acerto de contas político. É a expressão que eles usam, inclusive, para qualificar essa decisão da segunda turma. As palavras exatas são political setting of account. Ou seja, qualquer decisão que for proferida, qualquer parecer, a gente tem que examinar o conteúdo e tem que ver os argumentos. Se o parecer do comitê da ONU foi baseado na decisão da segunda turma do Supremo, aquela decisão que é errada, uma decisão errada, é claro que o parecer também ele vai sair errado, vai sair enviesado. Mas mesmo assim teve no comitê da ONU quem ali olhou e examinou profundamente o caso e apontou, olha, essa decisão da Suprema Corte, são as palavras dos votos vencidos do comitê, foi um acerto político de contas com a Lava Jato. Ministro, se o senhor tem desapego por cargo, como o senhor acabou de dizer, por que o senhor trocou de partido? Troquei de partido porque eu entendi que eu precisava, todo o agradecimento ao Podemos,
mas eu precisava de uma estrutura partidária maior. Para quê? Para perseguir os objetivos que eu sempre defendo. Combater a corrupção, levantar essas bandeiras, defender a melhoria, o bem-estar da população. Foi uma decisão, muita gente troca de partido. Foi uma decisão que eu fiz baseado num cálculo racional, qual era a melhor maneira de conseguir levantar essas bandeiras e continuar defendendo essas pautas. Sim, ministro, a gente vai continuar essa entrevista, mas eu já adianto ao senhor e a todos que nos acompanham, vai ter um intervalo no meio, mas não significa esfriar absolutamente nada, é apenas para respeitar o nosso intervalo. Eu já posso chamar agora a Carolina Brígido. Então, Carol, chega no papo também. Carol, por favor. Olá, ministro, boa noite. O senhor, como ministro da Justiça de Bolsonaro, em 2019, o senhor elogiou um indulto concedido por Bolsonaro a agentes de segurança que tinham cometido crimes culposos. Em 2019, isso. Queria saber do senhor se, em relação a esse indulto concedido agora contra Daniel Silveira, se o senhor acha esse indulto também razoável. Carol, a gente tem que fazer aqui uma ponderação. Havia uma tradição de concessão de indultos pelos presidentes anteriores, que era bastante vasta e, a meu ver, muitas vezes gerava impunidade. Então, por exemplo, teve um indulto que dizia que se o criminoso condenado tivesse cumprido 1/5 da pena, ele merecia o indulto presencial. Então, imagina alguém que é condenado a 20 anos, ou alguém que é condenado a 10 anos e cumpre apenas 2 e é colocado em liberdade. Então, isso é impunidade. Quando eu assumi como ministro da Justiça, a gente mudou esses indultos e a gente colocou diferente. Vamos examinar exatamente qual foi aqui o motivo da condenação e vamos limitar esse indulto a pessoas que se inserem numa categoria que mereceriam um tratamento ali diferenciado. Então, quando a gente colocou esse grupo específico, né, foi direcionado especificamente a policiais que tivessem, eventualmente, num exercício de legítima defesa, ser cedido, né, não por vontade própria, mas por ali imprudência, imperícia, ser cedido no cumprimento da função. Então, foi um indulto muito bem ali justificado. Nós concedemos indulto também a presos que tinham adoecido e estavam padecendo na cadeia de doenças graves. Então, são causas muito particulares para a concessão de indulto. Em relação a esse tipo de indulto, eu não vejo nenhuma objeção. E foram os indultos que eu defendi enquanto eu era ministro da Justiça. Em relação a esse indulto do Daniel Silveira, eu já me manifestei. Para mim, ali, houve uma sucessão de erros. Primeiro, o deputado, ele não foi só a liberdade de expressão, ele se excedeu e ele atacou, né? Fez ameaças físicas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação a isso, não está dentro da liberdade de expressão. Eu sei que tem o pessoal que defende e tal, etc., mas ameaça física não está dentro da liberdade de expressão. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, quando proferiu aquela condenação, ele deu uma pena excessiva, né? Mais de 8 anos de prisão para ameaças físicas que eram graves, mas eram verbais, que não tiveram ações, a meu ver, foi um exagero na fixação daquela pena. E aí vem o indulto nessa sucessão de erros. Para mim, ali poderia talvez o presidente ter concedido um indulto parcial para que ele cumprisse uma pena de prestação de serviço, por exemplo. Mas um indulto total, tudo isso gera impunidade. A minha tradição, né, a minha história como juiz, eu sou contra a impunidade. Sou contra a impunidade da corrupção, sou contra a impunidade de latrocínio, sou contra a impunidade de roubo, sou contra a impunidade de qualquer outro crime, inclusive de ameaças físicas. Agora, houve ali um contexto no qual o presidente se sentiu até mais à vontade para conceder esse indulto, porque a pena fixada pelo Supremo ela foi excessiva. E o Supremo Tribunal Federal, como ele tem proferido essas decisões, parte do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, anulando condenações de gente que foi condenada por corrupção na Lava Jato, isso tem gerado uma grande insatisfação. Isso tem deixado, muitas vezes, as pessoas, né, insatisfeitas com o Supremo e até bravas com o Supremo. Tem ministros lá que têm sido contra essas anulações, inclusive o próprio presidente do Supremo, o Luiz Fux,
Mas o fato é que esse esvaziamento da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal gerou esse ambiente de insatisfação que tem deixado o tribunal vulnerável a esses ataques. Ministro, Carol, obrigada. Ministro, nós vamos fazer então uma pausa muito rapidinha. Daqui a pouquinho tem também, claro, a participação do Caio Junqueira. A gente retoma também o nosso giro aqui de perguntas. É isso, então te convido, você que acompanha essa edição do Jornal da CNN, a ficar aqui com a gente. Toca a sua rotina e volta. Sérgio Moro vai continuar ali sentadinho, tomando uma água e daqui a pouquinho a gente retoma esse papo. Até já! Estamos de volta com o Jornal da CNN falando sobre eleições, sobre o cenário eleitoral. Vamos dar sequência, então, à entrevista com o ex-ministro Sérgio Moro. Ministro, agora quem chega no papo é o Caio Junqueira. Caio, por favor. Oi, ministro, boa noite. Ministro, o senhor ainda pretende ser candidato a presidente da República? Boa noite, Caio. Caio, eu fiz esse movimento de ir para a União Brasil exatamente para facilitar a formação dessa terceira via. No meu entendimento, seria importante ter uma unidade para que tivesse um candidato de centro que conseguisse romper essa polarização. Então, eu dei esse passo para trás para que o Brasil consiga andar para frente. Porque o que é importante para mim aqui é a gente levantar as bandeiras, a gente ter um programa de recuperação da economia, de recuperação do emprego, vamos colocar de novo a comida no prato do trabalhador, vamos voltar a combater a corrupção e vamos falar a verdade. Então, hoje, o que nós temos hoje presente, ainda está essa discussão sobre a terceira via. O União Brasil escolheu o pré-candidato, que é o Luciano Bivar, e eu tenho dito, eu sou um soldado da democracia. Eu jogo em qualquer posição, porque o importante para o Brasil é a gente voltar a crescer com crescimento inclusivo e sustentável para atender as pessoas. Mas a gente também não pode abandonar algo que está sendo deixado de lado, que é a integridade na política, que é o combate ao crime. Não só a corrupção, mas o combate ao crime organizado. São essas as minhas bandeiras históricas. Então, isso que é importante para mim. Ministro, mas o soldado da democracia, como o senhor se auto-intitula e autodefine, também está dizendo que a frase do senhor recente, na minha lição de casa, vi essa frase repetida várias vezes, que o seu espaço específico ainda está em discussão. Discussão com quem? Com o seu partido, com o senhor mesmo, com seus anseios? Porque pelo seu partido a toada vai em outro caminho. Olha, Manalisa, sim, passa pela decisão do partido. Eu entrei num partido, a gente não vai entrar no partido dizendo, a bola é minha, eu faço o que quiser com ela. Eu estou no partido, a gente está discutindo internamente qual que vai ser a minha participação, qual que vai ser o meu envolvimento. Agora, eu persisto, eu continuo aqui na política no bom sentido, aquela política que busca sempre o bem comum para as pessoas e não busca aqui interesses meramente individuais ou interesses especiais. Então, o que eu defendo continua o mesmo. Fim da impunidade, combate ao crime, combate à corrupção. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Tá? O meu objetivo agora é ajudar na construção dessa candidatura de centro. Como eu vou participar disso? Em que posição? Se vou ser candidato? Eu devo ser candidato, sim, nessas eleições. Isso ainda está sendo discutido dentro do partido e, claro, eu tenho que tomar essa decisão. Para mim, o que importa é poder contribuir com o país. Sim, ministro, eu gostaria de tratar com o senhor também um tema que está em voga, sendo citado por vários pré-candidatos, que é a questão da regulação da mídia. Gostaria de ouvi-lo. Não, quem defende controle social da mídia é o Lula. Eu sou absolutamente contra. É uma forma disfarçada de voltar à censura. Vai ter o quê? Um conselho de jornalistas indicado por partido, indicado por sindicatos para controlar o que a imprensa vai fazer, vai falar, vai transmitir. Vocês da CNN daqui a pouco vão ter aí um membro do partido definindo as pautas do dia e o que vocês podem falar, o que não pode falar. Não, para mim a imprensa tem que ser absolutamente livre nas suas críticas. E às vezes a imprensa é até injusta. Às vezes a imprensa é até veemente, mas isso faz parte da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. É melhor você ter uma imprensa livre do que você ter um governo controlando o que a empresa deve dizer. Agora, a gente tem que tomar cuidado também hoje em dia, que tem muita censura, ou tentativas de intimidação de jornalistas indiretas. Muitas vezes a gente vê jornalistas sofrendo ataques verbais, ofensas, que tentam fazer com que o jornalista recue
das suas posições. Isso eu acho muito ruim. Desde que eu voltei aqui e me coloquei, né, no Brasil, inclusive fiz discursos nesse sentido, eu sou absolutamente contra ataques de qualquer espécie a jornalistas. A imprensa, sim, merece eventualmente também as suas críticas, tá? Isso também faz parte da liberdade de expressão, mas sem baixar aquele nível de ficar ofendendo o jornalista. E às vezes a gente vê até uma predileção por ataques de ofensas a jornalistas mulheres. E aí é uma mistura de ataque à imprensa, né, e ataque às mulheres, o que é ainda mais lamentável. O que é covardia também, né, ministro? Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que é absolutamente indefensável violência física, violência verbal contra a mulher. E quando mescla isso com ataque à imprensa, a gente vê o baixo nível dessas pessoas responsáveis por isso. Quero voltar para um ponto que o senhor passou agora há pouco rapidinho, mas que merece uma última apreciação nossa. O senhor tem se sentido injustiçado pela imprensa na cobertura recente, depois que o senhor mudou de partido, em alguma questão também, quando da repercussão dessa decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, bateu um sentimento assim em algum momento? Não, eu não vim aqui para reclamar não, viu, Mona Lisa? Eu vim para falar a verdade. A questão da decisão do Comitê da ONU, a gente só tem que esclarecer o conteúdo dela, que é baseado na decisão do Supremo, que é errada. Eu não defendo nenhum ataque à instituição Supremo, mas é uma decisão errada. E mesmo se a gente vai examinar lá, você tem os votos vencidos que analisam o caso em detalhes. Eles apontam essa decisão do Supremo, nas palavras dele, foi um acerto político de contas com a Lava Jato. Agora, mais do que a gente ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para o futuro. O que a gente defende? O que eu tenho defendido? Fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, mais rigor na aplicação da lei. A gente teve esse episódio recente aqui em São Paulo, que chocou a todos, né, de um latrocínio, de um roubo, seguido de morte. Quando você começa a desprezar a lei, quando você começa a ser leniente com criminosos, seja criminoso de colarinho branco, ou seja criminoso violento, é isso que a gente vai plantando. Uma sociedade que fica insegura e a vítima que fica desprotegida. Então, as minhas bandeiras, isso eu mostrei, não só quando era juiz, mas quando era ministro da Justiça, é um combate dentro da lei, mas um combate rigoroso à criminalidade. Isso vale a pena ser defendido em qualquer cenário político. Ministro, muito obrigada por vir aqui nos nossos estúdios, participar da entrevista. Eu digo sempre, não se furtar a responder nada e manter a elegância. Isso é fundamental sempre. Muito obrigada, uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Obrigado, Mona Lisa. Sempre um prazer estar aqui na CNN conversando com vocês.